Bora lá, fiel, seja bem-vindo para mais um vídeo. Já chega deixando o like, porque o que tá rolando no Corinthians agora é coisa de bastidor pesado. O Timão segue tentando a contratação de Arthur Cabral, mas o que ninguém tá entendendo é como que 150 milhões simplesmente sumiram do nada. E não para por aí. Tem a possível estreia de Lingard, que pode mudar o time imediatamente, e uma história que voltou do passado. Gonzalo Plata no Corinthians de novo. Mas calma, porque tem detalhe nessa história que o André Hernan não contou. Isso muda completamente o cenário, então fica até o final porque tem mais informações quentes, análise direta e o que pode acontecer nos próximos dias no Timão. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo nessa. Bora pro vídeo, fiel! Uma novidade importante no Corinthians, não é, Vladimir Bianchini, que é a chegada de mais um reforço. Tá tudo certo já? O Lingard já pode estrear ou ainda resta algo na documentação, Vlad? Bom dia, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Jesse Lingard teve o visto de trabalho regularizado no Brasil. Agora aguarda apenas a publicação do nome no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, para ter todas as condições legais e poder estrear pelo Corinthians já no dia 1º de abril, dia da mentira, contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. Ele tem feito os treinamentos com o restante do grupo, está em forma física muito boa e quem sabe possa estrear com a camisa do Timão e, como você mesmo disse, quem sabe fazer uma nova era no Corinthians, já que o Memphis Depay ainda é dúvida se vai permanecer ou não no Timão depois da Copa do Mundo. Para essa partida contra o Fluminense, o Corinthians terá alguns desfalques, caso do goleiro Hugo Souza e também do André Carrilho, que servem às seleções na data FIFA, além do Memphis Depay, que está na Holanda, começou o tratamento da lesão na coxa direita por lá mesmo. Além disso, o Caio César, que apresenta problemas físicos, também não tem treinado com a equipe, dificilmente estará em campo, e o Ranieri, que está suspenso contra o Fluminense. Falando a respeito da situação fora de campo, o presidente Osmar Stabile confirmou que deseja a permanência também do Memphis Depay, mas vai precisar de parceiros comerciais para conseguir pagar os vencimentos do holandês, ou conseguir até mesmo uma redução nos gastos mensais com o camisa 10. Além disso, ele também confirmou, e é uma informação até do ESPN.com.br, que ele está atrás do Arthur Cabral. Mas o grande problema é a questão da divisão de salários. Ele recebe um vencimento muito alto, o Botafogo não quer pagar uma parte, então até resolver essa questão dessa pendência, o Arthur Cabral não vem para o Corinthians, mas é desejo do Timão contar com o centroavante. Volto com você. Só confirma a data, Vlad, por favor. 1º de abril, dia da mentira. Mas não é mentira que o Jesse Lingard vai jogar no Corinthians, é de verdade. Porque senão depois o fã de esporte ainda vai falar assim, Vladimir tá falando besteira. Não, ele vai jogar. Não, vai, com certeza. Até porque hoje é dia 26 de março, notícia dada hoje, não tem nada a ver com o dia 1º de abril. Obrigado, viu? Vamos. E o Arthur Cabral? Olha só, o Lucas Silva perguntou, é alguma evolução do Arthur Cabral ou algum plano B no Corinthians em relação a isso? Plano B não tem. O que tem é assim, o presidente Osmar Stabile, ele não quer fazer um negócio que interfira na folha do Corinthians, interfira nas contas do Corinthians. O salário do Arthur Cabral é um salário de um jogador que chegou valorizado da Europa, e chegou vindo do Benfica, e acabou que não performou no Botafogo. Né? Então, assim, hoje você olhar o salário, a gente não vai ficar falando salário aqui de ninguém, mas se você olhar o salário, que é um salário de um jogador que chega valorizado da Europa e não performa no Botafogo, o Corinthians entende, tanto que o Corinthians trata a negociação como um jogador que foi oferecido a essa gestão. Então, assim, o Corinthians entende que com esse valor de salário que ele tem hoje, tiver que pagar o salário integral num empréstimo com opção de compra, não vale. Não compensa para o Corinthians hoje pela questão financeira. Não é que o Arthur Cabral não tenha lugar no Corinthians, tem. Chegaria para reforçar, é um reforço aprovado pelo Marcelo Paz, pelo Dorival Júnior, mas o presidente Osmar Stabile bate muito nessa tecla. Aliás, o modelo de trabalho do Corinthians tem sido assim. Marcelo Paz trata das negociações, conversa com dirigentes de outros clubes, conversa com o staff dos atletas, mas quem dá a palavra final, quem dá a canetada final é o presidente Osmar Stabile, e ele está ponderando muito essa questão financeira do Arthur Cabral. Me arrisco a dizer que se acontecer essa negociação, ela vai se resolver entre hoje e amanhã. Óbvio que pelo tempo da janela também, mas eu digo assim, de uma resolução rápida e alguém vai ter que ceder, alguém vai ter que abrir mão. E não me parece que o Corinthians vai abrir mão de ter que pagar metade, mais da metade do salário. Porque repetindo a janela vai até amanhã só.
Não é? Então, a não ser que esperem até o meio do ano, mas aí é aquilo que a gente já falou do caso do Danilo. Você não pode cumprir os 12 jogos do Campeonato Brasileiro, não é isso? Mas o Corinthians quer o atacante para agora, mas não vai abrir mão o Corinthians não quer pagar o salário integral, é isso? O salário integral fica puxado pro Corinthians. Ô Vicari. Fala, Bruno. Até para reforçar isso que o Hernan falou, se alguém for ceder nessa negociação, seguramente vai ser o Botafogo. A minha informação vai ao encontro da informação do Hernan. O Corinthians já definiu o seu limite, o seu teto. Não vai extrapolar aquilo que pretende pagar o Arthur Cabral para poder ter o jogador. Então, se essa negociação avançar hoje ou amanhã, é porque o Botafogo cedeu. E lembrando, o Arthur Cabral quer muito, não está ali 100% satisfeito no Botafogo, vê com bons olhos a negociação com o Corinthians, mesmo sabendo que inicialmente chega para ser ali uma sombra para o Yuri Alberto. São características diferentes, é bem verdade, o Arthur Cabral é muito mais centralizado, o Yuri Alberto é mais móvel, até podem jogar juntos, mas que nesse momento ele prefere o Corinthians do que o Botafogo, é muito nessa linha que a gente tem de apuração por enquanto. O Laerte mandou aqui, por que não o Plata então ir para o Corinthians? Aí é uma sugestão. Já teve isso. Já teve? Já teve. O Corinthians na gestão Augusto Melo, quando eles assumiram, tinha uma possibilidade do Gonzalo Plata ir para o Corinthians. Ele estava num clube árabe, se eu não me engano, né? E aí o Corinthians não teve grana para bancar. Estava no Al-Sadd. No Al-Sadd, isso. O Corinthians não teve grana para fazer a operação à época. E o Corinthians estava olhando vários reforços, era meio que começo da gestão Augusto Melo, e acabou não rolando. Mas assim, teve uma conversa de Corinthians com Plata, sim. O Leon tá lembrando que foi o Ramon Dias que indicou, foi naquela época? Porque Não, acho que foi Ramon Dias? De quando o Ramon Dias era lá do Hilal? Era do Hilal, não era o Ramon Dias? Era o Ramon Dias. Mas foi pós Antônio Oliveira. O Plata esteve na... Isso, não, foi exato. Eu não sei se foi o Ramon Dias que pediu, mas a negociação existiu no período do Ramon Dias. Só que eram países diferentes lá fora quando eles se enfrentaram, né? E se enfrentaram, porque o Ramon Dias era o Hilal Arábia Saudita, o Al-Sadd é Qatar, isso, do Qatar. Mas então foi antes do jogador ir para o Flamengo, ou vir para o Flamengo, é isso? Não foi agora Não, foi antes do Flamengo. Foi antes do Flamengo. Então, mas aí o salário dele deve ser alto também, né, hoje. Se o Corinthians não tá conseguindo ou não tá querendo pagar o integral, hein, Bruno, do Arthur Cabral, o salário do Plata deve ser alto também. Eu não vejo, aqui é só palpite, tá? É opinião, não é informação. Acho muito pouco provável o Plata saindo de fato, e esse é o desejo hoje da comissão técnica do Flamengo, uma negociação no cenário brasileiro, porque o salário é muito alto e a minha cabeça aqui leva a entender o seguinte: se o Plata receber essa mensagem no meio do ano, tchau, tem que ir embora, ele vai priorizar outros mercados, supostamente então o europeu ou rodar por outro país do Médio Oriente. Acho muito pouco provável o Brasil, por questão mesmo de projeto e, claro, por conta da parte financeira. O ordenado dele é bem alto. A gente está falando então do Corinthians e do Botafogo. Vou chamar o Diego Garcia, que tem alguns bastidores aí sobre isso também. Diego, vamos lá, hein? A gente tá falando do Corinthians, do Arthur Cabral, do Botafogo, então tem duas notícias de bastidor e notícias da justiça envolvendo os dois clubes. A gente começa por onde, Diego? Bom dia, Vicari. Bom dia, Bruno Andrade. Bom dia, Hernan. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Vamos começar pelo Corinthians, Vicari, porque saiu uma decisão importante ontem envolvendo o clube no RCE, que é o regime de centralização de execuções que tenta aí, o Corinthians conseguiu uma homologação de um plano de pagamento para pagar diversas dívidas na justiça, e isso vem sendo discutido, porque a gente trouxe uma matéria aqui no último dia 17 de março, que um perito, que é o responsável por verificar tudo o que acontece no RCE, destacou que o Corinthians tinha declarado 150 milhões a menos em receitas no mês de fevereiro. Isso aconteceu em um momento importante, porque na véspera do clube começar os pagamentos, e os pagamentos para os credores são feitos com base em percentuais das receitas do clube. No primeiro ano, por exemplo, são 4% das receitas. E aí o juiz, que é o responsável também pela RC do clube, se manifestou ontem, deu uma decisão onde ele mandou uma advertência para o Corinthians, dizendo que essas inconsistências aí podem determinar que seja nomeado um interventor judicial no clube. Então ele quer que o Corinthians explique todas essas
Essas inconsistências dos 150 milhões a menos, né, são alguns pontos ali que o interventor, o perito responsável pediu para o clube explicar também, e o Corinthians já até se manifestou no processo, mas não foi apreciado pelo juiz. O Corinthians destacou que poderiam ser, alguns valores são valores não operacionais, que talvez não entrem no RCE, então o clube vai tentar discutir essas questões, mas isso não foi apreciado pelo juiz. O que foi apreciado na decisão é que o clube destacou que essa resistência em fornecer documentos e apresentar declarações das receitas pode acarretar a nomeação de um interventor judicial. Por conta, então, de 150 milhões que não foram declarados corretamente no balanço do clube. É isso, Diego? Isso, o clube tinha declarado aí entradas que deveriam ser consideradas no RCE de 64 milhões, mas o perito destacou que essas receitas seriam de 213 milhões. Tem uma diferença ali em alguns pontos que eles estão divergindo, que seriam de operações financeiras, transferências, negociações de atleta. Isso causou um barulho no RCE, porque o André Cury, por exemplo, que é o empresário do Yuri Alberto, de vários jogadores, ele já foi para cima do Corinthians no RCE, tentando suspender o início dos pagamentos, e outros credores também reclamaram. Então, por que isso é importante? Porque se o clube diz que são 64 milhões que vão entrar no pagamento das receitas, então esses 4% que o clube vai direcionar para pagar essas dívidas são menores do que se fossem 213 milhões, concorda? Entendi. E o Corinthians tem ali, na lista que o Corinthians mandou, tem mais de 200 milhões para serem pagos em vários processos. Só que em uma outra planilha enviada anteriormente pelo clube, ele considera perdas prováveis nesse RCE de processos que já estão em andamento de até 700 milhões. Então, quanto maiores forem as receitas do Corinthians, maiores vão ser os pagamentos nesse início, porque são 4% das receitas nesse primeiro ano, 5% no segundo, 6% no terceiro e por aí vai. A expectativa é que o clube consiga quitar essas dívidas em até 10 anos. Então a gente daqui a pouco entra no São Paulo também, né? Porque teve a questão ali também do balanço apresentado, certo? De 2025, isso está gerando ali algumas discussões também nos bastidores do São Paulo. Gente, vamos lá, vamos falar do Corinthians e primeiro eu quero pedir desculpas porque eu tinha informação de que, como o Memphis havia sido cortado da seleção holandesa, de que ele não precisava mais viajar. Mas aí vem a informação agora nessa terça-feira de que ele decidiu viajar para fazer ou começar o tratamento da sua lesão muscular de grau 2 na coxa direita, já com o departamento médico da Holanda. E ficar mais próximo, né, do staff lá que vai cuidar o jogador visando a Copa do Mundo, né? Existe uma preocupação nesses meses que antecedem o Mundial para que você não possa perder nenhum grande atleta. E o atleta também não perdeu o Mundial, né? A gente sabe como isso deve ser angustiante para o atleta de futebol, né? Qualquer lesão pode tirá-lo de um sonho que é realizar, que é disputar a Copa do Mundo, né? Então ele viajou, começou o tratamento e mandou um recado para a Fiel. Fez uma postagem lá, já começando o seu tratamento com a frase "Be back soon", né? Eu voltarei em breve. Então é um recado, né, para que a Fiel, para acalmar um pouquinho o torcedor corintiano, mas assim, a previsão ela não mudou, né? A previsão de grau 2 ela é de 4 a 6 semanas, pelo menos 4 semanas. Então vai depender da recuperação, vai depender evidentemente do organismo, né? Do trabalho que ele vai fazer, e aí tem a transição física depois. O Yuri Alberto passou por uma lesão semelhante, foi também só que foi no bíceps femoral, a dele foi no anterior, né? Enfim, acho que um músculo diferente, mas também o estiramento, também grau 2. E o Yuri demorou um mês para voltar, né? Então eu acho que não tem como a gente fugir disso. De qualquer forma, o Memphis Depay começou o seu tratamento e já mandou um recado para os torcedores. Vamos falar também sobre Jesse Lingard, que deve fazer a sua estreia diante do Fluminense, pelo menos é o que todos imaginam. Mas falta um detalhezinho ainda, que é justamente ele estar com o seu nome publicado no boletim informativo diário da CBF, o chamado BID. Na verdade, até a véspera, né? O Corinthians espera que ele esteja com o nome publicado no BID até o final dessa semana, mas se até a véspera do jogo, até o dia 31 de março, ele estiver no BID às 7 horas da noite lá, ele está regularizado para entrar em campo diante do Fluminense. O que faltava era receber o visto de trabalho e ter o seu nome publicado no Diário Oficial, o que aconteceu nessa segunda-feira, na verdade. Já tinha acontecido com a regularização, com esse trâmite burocrático, demorou alguns dias, mas enquanto isso ele também foi trabalhando a parte física, ele não entra em campo desde o dia 10 de dezembro do ano passado, então tudo concomitou, né? Tudo combinou, tudo conspirou, tudo favoreceu para que ele trabalhasse a parte física e ao mesmo tempo o departamento jurídico do Corinthians conseguisse regularizar a situação. Falta agora apenas aquele envio de documentos para que o BID da CBF publique o nome dele lá e ele possa atuar pelo Corinthians diante do Flu. Beleza?
Vamos falar de mercado? Porque assim, o Corinthians, segundo a Gazeta, está negociando ainda por Arthur Cabral, porque pintou uma possibilidade de envolver um jogador na troca. A gente sabe que o Botafogo pagou 12 milhões de euros para o Benfica para tirar o Arthur Cabral de lá, que é um jogador valorizado, que ganha um alto salário, mas que não está sendo muito aproveitado. Só tem um detalhe, né? Ele não estava sendo muito aproveitado pelo Martim Anselmi, que foi derrubado, né? Foi demitido de técnico do Botafogo. Então a gente não sabe quem virá para comandar o Fogão, se fala no Crespo e tudo mais. Daqui a pouco o cara resolve utilizar o Arthur Cabral. Mesmo assim, as diretorias, né, têm conversas avançadas e têm boas relações, né, e estão tentando entrar num comum acordo. O Corinthians não vai pagar direitos, não vai utilizar como uma prioridade de compra no empréstimo, alguma coisa nesse sentido, porque, enfim, a questão financeira vocês sabem. Então, entrou uma possibilidade de troca, segundo a TV Gazeta, por Pedro Raul, que já jogou no Botafogo, inclusive. E se houve um interesse pelo Pedro Raul, aí a gente pode começar a conversar. Também foi um alto investimento do Corinthians, embora o jogador não tenha performado por aqui. Mas é aquela coisa, né? Você troca prejuízos. Se tem um time lá que não está utilizando aquele jogador, você não está utilizando esse aqui, daqui a pouco é bom para todo mundo. O Pedro Raul até fez uns golzinhos lá no Botafogo, tá? Como fez no Ceará, como fez no Goiás. Então, o problema dele é o Corinthians, né? O Corinthians, ele não consegue jogar. E talvez, mudando de ares, né, e fazendo essa troca taco a taco, não sei qual é a questão salarial, o Corinthians já quis emprestar o Pedro Raul pro Vitória, pro Bahia, eu acho que foi, mas os caras queriam pagar apenas parte do salário, né? E aí o Corinthians recusou porque precisa que alguém pague todos os vencimentos dele. Pelo menos esse é o modelo de negócio que o Corinthians definiu para negociar o Pedro Raul. Se envolver uma troca com o Arthur Cabral, vou falar baixinho aqui, tá? Olha, dá um troféu pro Marcelo Paz se ele conseguir sair. Se ele conseguir envolver uma troca do Pedro Raul pelo Arthur Cabral, mamãe! Enfim, a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos dessa negociação, que ainda segue. Acho que esse é um ponto importante. Mas tem um detalhe. Tem que seguir até sexta-feira, porque dia 27 é o prazo máximo para negociações entre clubes que disputaram os estaduais, né? A janelinha, a janela brasileira que a CBF estendeu, né? A janela europeia já fechou, mas a janela brasileira para você poder negociar entre os clubes até 27 de março, ou seja, na próxima sexta-feira. Vai ter que se definir entre hoje ou amanhã, rapidinho. Falando ainda sobre mercado, o jornalista italiano Matteo Moretto, ele fez um vídeo publicando sobre o interesse do futebol europeu pelo volante André, que vocês sabem, já teve uma proposta oficial do Milan, que houve inclusive um encaminhamento de negócio, mas recusado na última hora. O Corinthians estaria vendendo o André de 19 anos por 15 milhões de euros, 17 milhões, né, com bônus até a metade do ano. E você sabe muito bem o que aconteceu, né? Tava tudo encaminhado, o Dorival deu aquela declaração, o Osmar Stabile voltou atrás na última hora, o Milan ficou meio chateado com a história e tal, e não veio de novo, né? O Corinthians entende que o valor era baixo, mas naquele momento chegou a entender que fosse possível. E aí houve um levante, né, um clamor popular dos torcedores, de parte da imprensa e do próprio técnico Dorival Júnior, e eles recusaram. Não se fala em valores ainda, mas o Atlético de Madrid, da Espanha, e o Benfica de Portugal teriam manifestado interesse. Cara, o Benfica pagou 30 milhões de euros pelo Richard Rios, do Palmeiras, e pagou bem, um excelente volante, mas só para vocês terem uma ideia, o Benfica tem dinheiro para poder fazer esse aporte aí nessa faixa. Eu não acho que o André valha menos do que isso, tá? É verdade que o Corinthians detém 70% do André, e aí tem aqueles 30% que o próprio André já tinha meio que negociado, liberado para poder fazer a negociação com o Milan. O fato é que outras propostas virão, né? Até metade do ano o André deve ser negociado, mas com um valor que seja condizente com a bola que ele joga, pelo menos é assim que eu espero. O que vocês acham? Então é isso, Fel. Falta um dia para a janela aí nacional, a janela extra fechar. Eu só aceitaria Arthur Cabral com o Corinthians pagando metade do salário no máximo e mandando o Pedro Raul para lá. Só que eu acho que não vai acontecer isso, não. E outra coisa, mano, o Fernandinho ali falou que o o Arthur Cabral, mano, tá valorizado, veio valorizado da Europa. O cara saiu quase expulso lá do Benfica pro Botafogo, mano. O cara era uma piada no Benfica, lá não fazia gol, igual aqui no Botafogo. Eu acho que o único destaque que o Arthur Cabral teve foi ali no Basel da Suíça, um pouco na Fiorentina ali, mas, cara, é um jogador muito lento, pesado. Cara, deixa o Guinegão, mano. Deixa o moleque ali, apesar que não tá fazendo gol,
mas é novo, ele vai aprender a retomar essa confiança de novo e começar a fazer gols. Mas, cara, não contrata o Arthur Cabral, não, na moral. Não dá. Se fosse pra mandar o Pedro Raul embora, até que aceitaria, porque o Pedro Raul no Corinthians não dá. Não dá. Ele aí chega num Ceará, por exemplo, começa a fazer gol. Se ele for para um Vitória, por exemplo, que tá interessado, ele começa a fazer gol no Remo. Então é isso, mano. Essa questão aí da RC, 150 milhões, mano. 150 milhões. Tipo assim, ó, sumiram do balanço. E, cara, ontem parece que a Justiça, o Ministério Público tentou pegar mais documentos lá e tal, e o Corinthians não deixou, cara. Olha isso, mano. Olha esses pilantra, cara, na moral, velho. É, comenta aí, fiel, deixa seu like e se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo, valeu, é nóis.